Salve galera, bomba, bomba, bomba na Fúria. Molodói é anunciado como novo player e novo AWP da Fúria. Vamos falar um pouquinho sobre. Me pegou muito de surpresa. Eu assisti a live do Michel ontem, eu nunca tinha assistido nenhuma partida do Molodói. Já tinha visto alguns relances, mas nunca tinha reparado e assistido nenhuma partida. Ontem consegui assistir uma partidinha ali pela live do Michel inteira e não fiz o vídeo ontem exatamente por causa disso. Queria dar pelo menos uma pesquisada e separar em alguns pontos diferentes de alguns pontos que já foram falados por aí. Então, muita gente também estava esperando aí esse vídeo. Então, vamos falar aí bem aí, tá, galera? Então, galera, anúncio da Fúria que pegou eu, pelo menos, e acredito que a gente que tá aí no mundo do CS, a grande maioria de surpresa, porque a Fúria coloca o Cello no banco, algo que, como eu já falei, talvez já devia ter acontecido há mais tempo, né? Não a questão do Cello em si, mas esse ciclo desses 5 jogadores, o ciclo dessa equipe precisava de alguma mudança, né? E a Fúria anunciou o Molodói, um jogador do Cazaquistão, a AWP do Cazaquistão. É uma loucura, né? Ninguém imaginava isso aí. E aí a gente vai conversar sobre algumas coisas, tá, que possam impactar para esse anúncio, que possam impactar aí para esse futuro desse jogador ou não na equipe, porque eu acho que a gente também tem que ter toda essa cautela. O jogador estava na Ancal, tá? E agora vai fazer parte aí da Fúria, provavelmente até pelo menos o final do Major, porque existe o roster lock do Major, então depois você não pode mais mudar. Então a Fúria vai ter que se virar com o Molotov, Motoboy, né? Aí eu não sei qual apelido que a galera vai colocar no Molodói. Primeira coisa que ninguém falou, que eu gostaria muito de saber, óbvio que eu não gostaria de saber exatamente quanto, porque eu não acho que a Fúria deva nenhuma satisfação disso, mas uma coisa que eu acho muito importante é qual foi o preço do Molodói, né? Qual foi o preço de uma grande promessa europeia? Qual é o preço desse jogador? Se a Fúria alguém puder falar, ou pelo menos comparar com preços de jogadores que a gente praticamente já sabe o que pode entregar, brasileiros ou jogadores até novatos brasileiros, para a gente ter uma comparação ali, seria muito importante a gente ter uma ideia, porque eu acho que também defenderia um pouco mais a Fúria e defenderia um pouco mais o quanto esse ecossistema horrível que a gente vive no Brasil faz com que a gente não arrisque jogadores novos muitas vezes, faz com que a gente tenha que pegar e colocar jogadores muitas vezes em furadas ali, porque ou vai ou racha e etc. Então, cara, gostaria de entender um pouquinho também essa questão do preço, tá? Do Molodói. Claro, repito, não sabendo tudo, mas não é o tão importante para vocês que querem saber sobre o jogo. Então, galera, Molodói na Fúria, novo, né, jogador da Fúria, e vou trazer para você aqui, quando você vai para o HLTV e tira, tá, os top 50, você coloca ali o top, tira o top 30, perdão, coloca tudo, você tem um histórico de todos os jogadores em todos os levels, tá? Isso aqui é importante, eu coloquei até o final, porque muita gente aí entra, né? Muita gente coloca, não, mas pô, ele era o top 7, né? Isso? 3, 6, 7, né? Sétimo lugar, se você colocar acima de 60 mapas, ele cai, né? Então, assim, você pode manipular a estatística sempre a seu favor. É uma estatística muito boa, porque é um jogador que joga na Europa, tá? Mas eu quis colocar essa estatística maior para trazer para você que tá vendo algumas manchetes assim, que se você for colocar, pô, ele é um top jogador entre todos os jogadores, a gente também tem o Dea como top jogador, o Fang como top jogador, o VSM como top jogador, tá? Então é importante que você tenha a abrangência do contexto. Qual é a comparação do Donk com o Dea? O Dea tem um número maior do que o Zayu, tá? Quer dizer, então, que o Molodói só mata jogo que não é importante? Não é isso que eu tô dizendo.
Pelo contrário, eu só estou trazendo a estatística completa para você, tá? Só estou trazendo a estatística completa para você também não ler, pô, ele é o top 7 do mundo, né? Se colocar todas as coisas, o VSM é o top 11. Se colocar todas as coisas, o Dé é o top 3. O Fang é o top 4. Então talvez a gente poderia ter ido atrás do Dé, do Fang e do Molodói juntos, né? Então é só para você ter um balanço geral, mas um balanço de um jogador que jogando na Europa por um time que não é um time que tem grande consistência de vitória, tá? É um jogador que tem um número muito alto, um rate muito alto, um KD muito alto, um kill difference muito alto e um número de rounds muito altos jogados, tá? Então é importante que a gente coloque que é um jogador que está no seu time se sobressaindo. Então também não estou falando para não levar a estatística. Com certeza é um jogador que está se sobressaindo e está se sobressaindo muito bem, tá? Então o impacto é muito bom. Questão de modificação, galera. Eu não posso, não vou e nunca serei injusto com o meu telespectador ou com o time que eu estiver comentando. Apesar de ainda, cada vez está menos, mas de ainda terem pessoas que acham que eu comento por um time, ou que eu comento porque eu gosto de uma pessoa ou não gosto de uma pessoa, nada tem a ver com isso. Quando eu falei e elogiei a PEN pela tentativa, a mesma coisa do primeiro passo de modificação, ela é elogiada. Eu acredito já há algum tempo que esse ciclo desse time da Fúria tem acabado. Falei no meu último vídeo, há umas 2, 3 semanas, né? Que acredito que a Fúria já deveria, porque quando você quer provar um ponto, muitas vezes você tá batendo a cabeça na parede, né? E na verdade você tem no esporte como mudar a sua história, claro que você tem, mas você tem que olhar por os indícios. E os indícios, eles eram muito claros que essa line não iria para nenhum lugar. Mais do que já estava, né? Não é para nenhum lugar como se não fizesse nada. Óbvio, a line teve vitórias, teve coisas, mas não iria mais do que já estava. E aí, eu acho que é muito importante a gente elogiar a tentativa de modificação, a tentativa de não tomar nenhuma ação que seria muito pior. Uma tentativa de olhar e falar, ué, temos um jogador que não está bem confiante, não está com confiança, tá? Temos um jogador que não está rendendo, temos um jogador que está sendo muito pressionado pela torcida, e por mais, como eu falo, que finjam que não escutam e não olham redes sociais, as redes sociais estão aí, né? No atleta, cada vez mais ele tá sabendo trabalhar, mas o atleta ele sabe que ele tem isso, né? Então, por mais que tenha isso, a Fúria conseguiu ouvir, conseguiu falar, opa, o atleta não tá sem confiança, é melhor a gente fazer essa mudança. Segunda coisa, além de tudo, você tira um jogador que não estava para o CS que se espera, para o que se espera para o CS, para você entrar no top 10, um jogador que não estava tendo uma performance. E aí? Mesma coisa, eu não vou ser injusto. Não estava tendo porque era em game leader? Essa pergunta sempre vai ficar. Mas não estava tendo uma grande performance de AWP. O que acontece? Existiam duas escolhas. Então a primeira escolha é: temos um jogador sem confiança, temos um jogador que a gente não tá conseguindo recuperar, e bater cabeça e rezar para que ele jogue um jogo bem, e a torcida volte a gostar, e jogue 2 jogos bem, e jogue 3 jogos bem, não é o indício do que vai acontecer. Então vamos, com algum atraso, mas vamos tirar, vamos colocar no banco, vamos refletir. Segunda opção, eu preciso ter mais impacto de AWP. Ou eu trago um capitão ou eu trago um AWP. Dá pro Fallen melhorar esse impacto sendo capitão? É a mesma coisa do Cello. Claro que dá. Mas o que os indícios estão me mostrando? Que eu vou bater cabeça na parede. E o que a Fúria faz? Eu não vou mais bater essa cabeça. Eu vou trazer ou um ou outro. E ela escolhe por trazer um AWP.
Lembra do que eu falei questão preço, lembra do que eu falei questão de estar na Europa, tá? De questão de já ter jogado com eles, como eles falaram ali em treinos, em pugs, etc. Então eles preferem, né, ir para um AWP para manter o capitão, um capitão que fala português e fala inglês bem. Então, concordo também com essa ideia, se é para você trazer, obviamente, o que dá, né? Porque senão a gente poderia estar falando de trazer um jogador brasileiro, trazer o Biguzeiro e o Fallen continuar de AWP, mas aí você teria, como eu falei lá no começo, vários impactos de preço e etc. Acho uma decisão legal. A Fúria então fala, não, a gente quer o Fallen como in-game leader, e se ele é in-game leader, a gente não quer ele como AWP. Então a gente vai trazer um AWP. Quais são os AWPs que a gente tem impactante? Esse no Brasil. Não sei se são coisas, esse aqui talvez seja, mas o preço é muito caro. Então, a gente vai atrás de um europeu. A título de comparação, tá, galera? Eu trouxe as estatísticas do HLTV dos últimos 3 meses de ambos os jogadores. E óbvio, tá, galera, que as estatísticas são o primeiro passo, tá? Mas nesse primeiro passo, a gente olha o impacto de firepower, né? E o impacto de opening kills sendo o que eu vejo como um olhar diferente. Você vai falar, Pocão, o impacto de clutch na estatística também é alto. Sim, também é alto, mas isso também traz um pouco o quanto o valor, todas essas estatísticas trazem o valor dos seus adversários, tá, galera? Então a gente também tem que tomar cuidado, mas uma coisa que me chama atenção é um jogador que, por números, né, tem um firepower muito impactante. Eu acredito que isso vai descer um pouco, mas não acredito que desça para 54, igual o tal do Fallen, tá? Repito, isso aqui é só estatística, tá, galera? Isso aqui, o impacto real, tem que assistir jogo, né? Tem que ver os jogos da Fúria, que a gente vê, e ver os jogos do Molodói, que eu só vi um, tá? Mas tô trazendo para você, pra gente ter um otimismo, tá? E eu falando o que eu acho. Eu acho que dificilmente o firepower dele desça para 54, mesmo ele jogando o level da Fúria. Outra coisa que para mim impacta bastante é os openings, né? Os openings aqui não é o entering, tá? Então esses openings aqui trazem e me colocam, pelo pouco que eu vi ontem na live do Michel e por esse número, que é um jogador que busca mais. O Fallen tem alguns mapas que ele busca, mas eu acredito que é um jogador que, no geral, busca mais e pode ajudar mais a ser impactante. No CS de hoje, meu amigo, se o seu AWP pegar uma kill 5x4 no começo do round, isso facilita muito. Questão de AWP, ambos muito semelhantes, tá? Questão de impacto quando está com a AWP, de acertar tiros, etc, né, de como tem ali. Questão de utilidade, o Fallen melhor, mas também não é algo que seja discrepante. Questão de clutch, tá? Uma discrepância um pouco maior também nessa questão de clutch, que o Molodói aí tem ficado muito clutch, mas aí é uma questão também de como o time joga. Então acho que isso aqui, por isso que eu não vejo essa questão de clutch ainda tão impactante assim, mas pode ser que a gente veja diferente, porque eu acho que a Fúria também dificilmente ali a gente tem essa sobra ali do Fallen em muitos jogos, né? Então, isso aqui é a título de comparação para você comparar algumas estatísticas, e eu falei sobre o que eu acho de algumas estatísticas, as que eu acho que são impactantes, as que eu acho que não são impactantes, tá, galera? Mais um ponto pra gente falar, como eu falei, esse vídeo eu queria deixar não tão longo, mas o mais completo possível. Comunicação. Acho que se a Fúria decide mudar a comunicação, ela decide certo por manter o Fallen como in-game leader, tá? Porque se ela simplesmente jogasse, vamos supor, um AWP e um outro cara gringo pra se virar com Cacerato e Yuri Skulls, por mais que eles saibam e consigam entender falar, não acho que seria uma boa decisão. Então, já que vai para um gringo, eu acho uma boa decisão ter o Fallen como in-game leader. O Fallen, ele fala, claro que ele vai ter as dificuldades dele, mas ele fala as duas línguas muito bem. E claro, né, galera, se a gente quiser sempre pensar no pessimismo, a gente vai, e os comentários, acredito que, não tô falando no mau sentido, mas o cara que não concorda com a mudança, ele vai pegar todos os pontos que eu falei que podem se tornar negativo. Por exemplo, o ponto de um jogador que não fala português. Por exemplo, o ponto de um jogador que nunca jogou jogos grandes, né? Por exemplo, o ponto de um jogador que
foi encontrado pela Fúria jogando PUG e jogando alguns treinos. O cara que é só otimista, ele vai pegar. Pô, é um cara que não vai falar a linguagem do CS, vai botar boneco no chão, vai falar a linguagem do CS. Ah, o Dom que também saiu do MFPL, o Zayu saiu do AAA, que não era time nem top 50 na época. Então, galera, vocês podem pensar como vocês quiserem. O lado ótimo e o lado não vai dar certo. A minha ideia aqui é abrir a reflexão para ir juntos a gente tirar o que pode vir de bom, o que pode não vir de bom, né? E ter isso, né? A gente tem exemplo de jogadores que são bem quietos, né? E jogadores que acabam tendo impactos bons. No caso do AWP, é muito difícil a gente ter um AWP quieto, mas eu acredito que um AWP que fale palavras que todos vão entender, que expresse coisas que todos vão entender, talvez realmente ele não precisa ter um grande número de calls ali. É claro que ele vai ter a call dele, de buscar o espaço dele inicial no mapa e etc. E isso é uma coisa que eu acho que a Fúria consegue sim virar. Então, galera, o contexto geral gosto, tá? Primeiro, porque eu acredito que tem que se normalizar o time mudar, tem que se normalizar mudanças nas equipes, tá? Infelizmente no CS teste, pronto, voltamos. Não vai ter edição, galera. Peço desculpas quem ficou aí esperando. Vou esperar mais 1, 2, 3 pro cara vir voltar e ver que saber que voltou o som. A questão que eu tava falando vou voltar, se completou, não sei a hora que ficou mudo, tá? Então eu vou voltar uma parte que no CS a gente tem que ser justo em dizer que as mudanças são mais difíceis, tá? Porque você não tem time reserva. Mas as mudanças têm que ser normal. No esporte, as mudanças são muito normal. Se a gente estivesse falando de futebol, o Fallen e o Cello já teriam ficado no banco em vários jogos da Fúria. E outros também. Isso seria super normal. Super normal. Talvez o Fallen não, por ser capitão, mas aí a gente já teria o teste sem o Cello muito antes. Provavelmente há 2 meses atrás o Cello estaria no banco e algum jogador reserva jogando, né? Então a gente também, o Yuri, alguém que não importa em que a galera no chat tá falando, o que eu quero dizer se você tem um time de futebol, 11 jogadores e vários reservas, se o jogador não tá performando, é muito fácil você chamar ele e falar, cara, esse jogo eu vou te botar no banco por causa disso, disso e disso. Eu preciso que você ganhe mais confiança. Relaxa, eu vou te botar faltando 20 minutos para acabar o jogo. Quando os caras estiver mais cansado, aproveita esse momento. Vamos lá, calma, eu vou te botar num jogo mais tranquilo. Bora, ganha confiança. Eu vou te botar num jogo da Sul-Americana pra você meter 5-0 e meter 2 gols. A torcida vai ficar na good. Então, no basquete é a mesma coisa. Um pouco menos por ser menos jogadores, né? Mas na questão do basquete você tem mudança ilimitada. Então você, né? Obviamente que em vários momentos do jogo, vários caras da Fúria teriam ido pro banco, né? Na NFL você tem times diferentes para ataque, defesa e bolas especiais, né? Special teams. Então, galera, isso é comum. Isso é comum. A gente vê, o Cello agora talvez esteja vendo, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro Drop, quando o Drop e o Safe saíram. Isso é mais do que comum. Isso não faz de você um jogador ruim. Muito pelo contrário. Isso faz um ciclo, que no CS ele é mais duro. No CS ele muitas vezes é a mudança de time. O Drop saiu muito em baixa na Fúria, pegou um MBR, levou para vários eventos internacionais, trouxe um top 4, trouxe um monte de coisa e agora decidiu ali descansar. Cello, carreira segue, velho. Você sabe disso mais do que ninguém. As coisas seguem. E já já você tá tendo um impacto, um conforto e uma confiança maior em outro lugar. A gente só olha, né, no CS
isso como uma parte muito negativa. E é negativa, ninguém quer sair do time, né? Você não entra num time falando eu quero sair, eu quero que seja eu o cara. Claro que não. Mas saiba que nunca terá a injustiça de dizer que um time, né, a culpa é de um jogador, e uma coisa a culpa é de um jogador. Isso nunca, né? Mas um jogador pode ajudar a mudar um clima, pode ajudar a mudar aquela que a gente chama de lua de mel, pode ajudar a mudar o impacto. No caso da Fúria, para mim, são 2 jogadores, porque a Fúria está mudando o Cello e o Fallen, né? Então é uma mudança praticamente, na minha opinião, de não 2 pessoas, mas 2 jogadores. Sobre a questão, abertura para a Fúria ter também um coach gringo, tendo um jogador gringo. A Fúria, cara, já falei sobre isso, né, e vou repetir. Acho que em algum momento seria interessante para a Fúria ter um coach gringo, mas essa é uma opinião que eu vou ter e que as pessoas vão discordar de mim. Eu acho que em algum momento seria interessante a Fúria ter um coach gringo só para que os torcedores parassem de encher o saco com isso, né? Só para que os torcedores parassem de encher o saco com isso. Porque, repito, o impacto geral, né? O impacto geral dos seus atletas num esporte que você não tem substituição, não tem reserva, não tem grandes mudanças, ela não é tão forte, a não ser que você tenha liberdade para montar o time exatamente do jeito que você quer. E fazendo isso, provavelmente um coach gringo tiraria todos os brasileiros do time, né? Porque talvez ele não estude o cenário brasileiro. Então, não vendo isso, eu acredito que um coach gringo seria mais ou menos como um analista gringo que tá passando na Fúria. Ele iria ajudar, ele poderia em uma outra coisa talvez até evoluir um level do time, mas eu não acredito que seria nenhuma magia, porém, eu sei que muita gente discorda de mim, né? Eu já coloco com exemplos claros aí trabalhos de coaches que foram gigantescos, ganharam até Major, mas a hora que pegaram times que individualmente o time não tinha muito para onde ir, não fizeram nada, né? Porque é assim, né? Eu acredito que o trabalho do coach no CS seja evoluir um level do que o time tá. Então, se o seu time tá sendo esperado para ser o top 30, 40, você colocar ele ali no top 25, top 20, eu acho que é o máximo que você consegue fazer. Óbvio, se você tiver um time muito novo, descobrir uma estrela nova, isso muda, óbvio. Mas aí muda também o contexto individual do seu time, né? Então, se você tem uma Spirit sem o Donk, é uma coisa. Se você tem o Donk, também muda a expectativa do seu time de ser top 5. E aí, se você consegue ser top 1, você subiu a expectativa, né? Mas não vamos falar que o Spirit tinha uma expectativa de top 10, 12, aí o cara levou pro top 1. Não, né? Quando o Donk tava no time, a expectativa já era ser top 3, né? Então, assim, muito cuidado, mas isso aqui eu acho que eu sou voto vencido, né? Sobre tudo que vai acontecer, eu acredito que eu seja voto vencido. Acredito que a galera tem muito essa do coach gringo, e o coach gringo, e o coach gringo, e o Malek, e o caralho a 4, né? Espero que uma hora tenha para que seja mais comprovado aí isso. Acredito que talvez o coach gringo vai esperar o Molodói jogar muito, vai esperar outro cara jogar muito, aí ele aparece aí, né, pra colar. Valeu, galera? Tamo junto, tá? Boa sorte pra Fúria, boa sorte pro Molodói e deixem muitos comentários aí, porque antes da PGL Astana eu quero ler todos esses comentários em live. Valeu? Um abraço, galera!